Eu vejo a importância enorme de se construir aquários. Eu costumo dizer que para os meus jovenzinhos que é preciso pescar no aquário, encontrar namorada, encontrar namorado no aquário, que tem os mesmos valores, que aquele discurso é coerente, porque aí como é que pode? Um jovenzinho do aquário, né, que tem valores e regras de acordo com aquela família, vai para a balada, vai para a night, onde vai conhecer um jovenzinho que não é do aquário. Então entra um choque, mas todo mundo faz, só eu não faço. Mas todo mundo pode, mas eu não posso. Então você cria essa divisão e um problema para administrar. Então é importante, nós temos que ter uma estrutura familiar atento ao seu núcleo, mas também atento a construir aquários. Os nossos filhos, eles precisam estar se relacionando em grupo, ele precisa de identidade. Se um adolescente quer dançar e ele não tem identidade no grupo dele, ele vai na night, ele vai ter uma identidade que é diferente da família, vai gerar um choque. Se a família não tem uma liderança afetiva, vai gerar uma liderança de poder, e a liderança de poder é só para ser quebrada a regra. Então, é muito sério a gente pensar na estrutura de um adolescente que ele não cai do céu aos 15 anos, 13. É construído. Se nós vamos construir até 7 anos, que regras familiares? É uma criança que vai junto com você à igreja, uma criança que participa das reuniões dos seus amigos, uma criança que está vendo os valores familiares, uma criança que está interagindo pelo processo de modelação. Nós temos no processo de modelação na personalidade 2 movimentos. Um, que é o movimento de imitação, e outro que é como uma massinha de modelar que você vai moldando. Nós fazemos isso até 7 anos com os nossos filhos. Quando um pai e uma mãe está jogando, brincando um joguinho qualquer com seu filho, ele está moldando. Ele está moldando, por exemplo, valores as regras que não se mudam de acordo com a vontade da criança, a capacidade de arcar com consequências, perdeu, perde a vez, vai ter que esperar a próxima jogada. Você vai treinando e modelando na criança que ela não pode ter tudo o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Vamos pensar uma família que não faz isso. Eu digo que você se gasta cuidando dos seus filhos ou você gasta com os filhos. Então, famílias que gastam com os filhos, pagam babá, pagam curso, pagam escola, pagam, mas não moldou valores. E não fica com a criança, né? Não fica com a criança, então ela não tem valores. Quando você paga, por exemplo, uma babá para cuidar do seu filho, a babá, ela hiperestimula essa criança, porque a única função dela é passar o dia inteiro brincando com a criança. Vamos para o parquinho, vamos ver revista, vamos ver televisão, a criança fica hiperestimulada. Quando a criança está hiperestimulada, aí ela se torna um adolescente hiperestimulado. Ele quer mais. Claro que a hiperatividade é uma questão que pode ser diagnosticada, mas a maioria não é hiperatividade. A criança fica... Sabe aquela criança que chega na sua casa e fica assim achando que chegou num parque de diversão? O que elas vão fazer? O que tem para mim? Uma criança hiperestimulada, ela não sabe visitar, ela não sabe estar em grupo, ela não sabe se colocar. Só que, para finalizar um pouco esse pensamento, imagina uma criança de 3 aninhos falando, iniciando as suas falas, com essa fala enroladinha, bonitinha da criança e ela falando um palavrão. Todo mundo ri. Ah, que bonitinho, que bonitinho. Aí essa criança quer pegar um danoninho, você não deixa, ela vem chutar a tua perna, você segura com uma mão só a criança longe de você, ela está chutando a minha perna, ela quer o danoninho. Só que essa criança é o adolescente que com 15 anos vai bater a porta na sua cara e vai falar o mesmo palavrão. Só que aí você vai chorar, porque agora era a hora de ter corrigido. Corrigir até os 7 anos é um momento em que você vai ter a docilidade da fala, você precisa simplesmente, com uma única mãozinha, dizer não. E isso não se faz, porque os pais acabam delegando esse processo da formação até os 7 anos, e aí vai questionar aos 15 anos um adolescente que não tem respeito à autoridade. Porque essa autoridade com 15 anos, agora tem que ralar para fazer essa autoridade acontecer. Se não conseguir fazer essa autoridade acontecer, aí os pais passam a ter autoridade de poder. Mandando, não vai, não pode. Alguns usam agressividade, alguns usam, corta tudo, não pode nada, não pode televisão, não pode computador, não pode internet, não pode sair. Esse adolescente, ele está esperando o gato sair para ele fugir. Porque ele não adquiriu uma
uma identidade de adolescente. Ele adquiriu uma identidade de prisioneiro que está doido para poder fugir. E isso, aí eu volto de novo. Não adianta a gente só discutir os 14 anos, os 15 anos, os 16 anos. Nós temos que começar a formar as nossas crianças até os 7 anos. É o processo da modelação, da formação da personalidade. E Mazinho e Celiane, vocês já, assim, pararam uma hora e pensavam, ai meu Deus, como era bom quando era bebezinho, quando era pequeno era tão mais fácil, né? Vocês já viveram isso? Partilha um pouquinho com a gente, como é que foi isso? A gente viveu sim, obviamente. Todo mundo que passa viveu, por isso. Porque a gente tem a sensação de que, enquanto ali no nosso domínio, ela, enquanto a Magda ia falando, eu fui me vendo muitas vezes até modelando as meninas, né? Porque eu brincava muito com elas, brincava muito de enrolar no chão, o dia que eu estava muito cansado, falei, hoje nós vamos brincar de ponte, eu sou a ponte, e elas caminhavam nas minhas costas, eu deitado no chão, me massageando. Ai, que delícia! Essa que é a verdade, estava me massageando. Então, eu vejo, a gente colhe isso sim hoje, mas a gente também sofreu essa pressão de pensar, ai meu Deus, era tão bom quando a gente falava, vamos passear ali, e todo mundo alegrinha, enrolando as pernas e iam, né? E que o tempo passa, aí começam a ter as opções, as escolhas, as preferências. Então a gente passou por isso sim, mas a gente também, por um outro lado, acabou não tendo medo de encarar essa situação pelo meio, pelos amigos, pelo grupo que elas convivem, que tem seus riscos, porque são todos jovens, mesma idade. Todos da mesma idade, mas não tem problema de conceito, eu acho que não tem problema de regra. O aquário é o mesmo. Ela deu, assim, muito inspirador para nós, trabalhamos com evangelização e orientação e formação, muito interessante. Você não pega um jovem, ele não chega em casa, né, com 15, você vai formando. E mesmo assim a gente chega lá e fala, meu Deus, no colinho era tão fácil. Foi interessante a nossa conversa de hoje, você em casa, que nos assiste, está pensando, meu Deus, e minha família. Essa é a canção nova que você patrocina, você contribuinte da canção nova, sócio colaborador, muito obrigado. Torna possível a gente conversar, uma conversa tão boa, tão franca, sobre esse relacionamento com o adolescente. Importante isso, quando você fala autoridade de poder e a autoridade afetiva, né? Mas geralmente a história mostra, né? Aqueles pais muito bravos que eu mato, eu espanco, eu mexo com meu filho, dou tiro, são os primeiros que acontecem os maiores problemas dentro de casa, né? Não funciona mais igual do murro na mesa, quem manda aqui sou eu. São frases, né? Eu que ponho aqui o sustento em casa, você fica quieto, quer dizer, como se isso não fosse obrigação do pai que pôs no mundo, né? Acho que esse discurso está mais que ultrapassado hoje, né? E causa, não afere nada no valor da família, não é verdade? Assim, muito pelo contrário, ele acaba criando um mal-estar e às vezes até, sabe que inconscientemente o jovem vai e faz errado para atingir mesmo o pai ou a mãe que fazem assim, essa autoridade, que acho que falando muito rápido, a autoridade de poder. O que seria a autoridade de poder e a autoridade afetiva? Vamos esmiuçar só um pouquinho mais. O que seria isso? Um grande exemplo de autoridade afetiva é Jesus. Então, Jesus não concordava com tudo, Jesus, o homem histórico, ele não concordava com tudo, ele não relativizava suas decisões, ele se posicionava firmemente, mas por ser uma autoridade afetiva, ele arrastava atrás dele as pessoas que livremente abriam mão daquilo que eles poderiam fazer para acompanhá-lo. A mesma referência do Jesus espiritual, que quando você tem a sua conversão, quando você tem a sua consciência de erro, não é uma imposição, ninguém está te amarrando para você não fazer, você não quer desagradar. Essa referência da liderança afetiva, que a gente tem uma referência excelente em Jesus, nós vamos ter na nossa vida numa pessoa em que você lembra na sua história, pode ser um professor, pode ser um pai, pode ser um parente, pode ser um amigo. Eu creio que aqui na Canção Nova certamente é Padre Jonas, que é aquela pessoa que faz você sempre dar um algo a mais. Aquela pessoa, depois que você fez tudo o que você tinha para fazer, você está exausto, você fala assim, agora eu não vou fazer mais nada. A pessoa só olha para você e fala, pode. E você veste a roupa, lava o rosto e você dá esse algo a mais.
Ele é uma pessoa que corrigiu você, ele é uma pessoa que disse para você o que você não podia fazer, é uma pessoa que foi firmemente posicionado naquela situação em que você podia ter dúvida. Então, ele não foi aquele que passou a mão na sua cabeça o tempo todo. E ele, mesmo no não dele, ele cativa você para que você se identifique com ele e você queira ser igual a ele. Legal. A identidade de poder, você não se identifica, você não quer ser igual. Então, vou dar um exemplo bastante drástico de identidade. Imagina uma família bem tradicional, aquela mãe, vamos dizer assim, bem caseira, que usa aventalzinho na cintura, que vai para a cozinha, que cozinha e tal, um marido que usa terno e gravata para trabalhar e tem um filho emo. O que esse menino ou essa menina está dizendo com aquela maneira de vestir, com aquela roupa, com aquela posição? Eu não me identifico com vocês. Eu não gosto de ser como vocês. Eu não quero crescer para ser o que vocês são. Essa falta de identidade, ela é uma falta de identidade afetiva. Então, o grupo social onde ele está se identificando, ele tem uma identidade afetiva. O traficante, por exemplo, ele chega num grupo de jovens e ele dá ordens. Ele diz, isso pode, isso não pode, eu quero isso, eu não quero isso, tem hora para isso, tem hora para aquilo. Então, ele tem autoridade, porque o jovem obedece ele. O jovem vai fazer o que ele mandou. Então, ele tem autoridade. Mas ele tem uma autoridade afetiva. Porque mesmo sendo errado, ele tem autoridade afetiva. E o pai que tranca, que bate, que puxa a cinta, que briga, que tira a mesada, ele tem autoridade de poder e não faz esse jovem imitá-lo, querer ser como ele, estar com ele. Isso é uma coisa bastante séria na relação familiar, porque para a gente identificar a identidade, para a gente dar identidade aos nossos filhos, nós temos que viver uma relação de identidade afetiva. Acho que se todo mundo parar e pensar, quem é que na minha história teve identidade afetiva em mim? Quem é na minha história que quando eu falava eu gostava de ouvir? Que quando me repreendia, tocava no fundo da minha alma e eu queria corrigir para fazer certo? Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é um professor, às vezes é uma pessoa que já faleceu, que continua sendo identidade afetiva no inconsciente, às vezes é uma pessoa muito presente. Essa identidade afetiva, se você pegar as características dessa pessoa e você começar a listar o que essa pessoa tinha para ser uma identidade afetiva em mim. E você começa a marcar, era uma pessoa paciente, era uma pessoa amorosa, era uma pessoa... E aí você vai ver que vai bater em Coríntios 12. Que bacana. São aqueles itens que é o que estava em Jesus, que é o que estavam nas pessoas que vivem a identidade afetiva e que está naquela... Mas Jesus já morreu há 2000 anos. Tá bom, mas na tua história você tem alguém que tem identidade afetiva. E essa pessoa é viva e é próxima. E essa pessoa pode ser uma identidade para você ser para o seu filho uma identidade afetiva. Porque a autoridade de dizer não é uma autoridade que nós temos que ter sempre. Como é que nós vamos corrigir uma criança do certo e errado se não dizer não? Tem que dizer não. Então, quando uma criança está com 3, 4 aninhos, ela quer comer um Danone antes do almoço. Não tem problema nenhum ele comer o Danone antes do almoço. Mas se você disse não, você está treinando a autoridade. E ele vai ter que perceber que esse não é um não de verdade, para ele poder respeitar o teu não lá nos 15 anos, nos 16, nos 17. Porque se você diz assim, hoje eu estou cansado, só para não vir essa coisa, eu vou deixar ele comer. Hoje eu estou diferente, hoje eu não estou afim. Você dá uma mensagem dupla, hoje pode, amanhã não pode, agora não pode. E vai relativizando para a criança também, né? Relativiza a autoridade. Essa criança Muito não bem, fica minha segura. gente. Cacá, temos perguntas aí, vamos para o intervalo, como é que é? Temos muitas perguntas. Nesses primeiros momentos, já temos 30 novos seguidores no Minha Família CN. Bacana. Tem abraços aqui para Albanita Alves, Rio de Janeiro. Tem o José Nandes, de Tubarão, Santa Catarina. Alberlane Pontes, Pirituba, Paraíba. Vera Prates, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Maria das Dores, Minas Novas, Minas Gerais, e José Anchieta, Cuiabá, Mato Grosso. Nós temos uma pergunta sim para a doutora Magda, mas a gente faz depois do intervalo. Muito bem, minha gente. Porque no intervalo, se você quiser sair, você sai. Não vou usar minha autoridade de poder, falar, fica aí, não sai daí. Eu tenho uma raiva quando o cara fala assim, não sai daí. Né? Não sai, eu quero sair, eu quero ir no banheiro tomar um banho. Se quiser sair, sai. Então usa autoridade afetiva. Saia, mas volte, por favor.